programa Rotary em Ação está de volta. Hoje o nosso convidado é o promotor de justiça do Estado de São Paulo, integrante do GAECO, Lincoln Gaquia. Promotor Lincoln, nós estamos atravessando uma pandemia pela Covid-19. O ano passado, em 2020, o senhor fez, no início da pandemia, é claro, o senhor fez um apelo ao governo para que acatasse o pedido de suspensão das visitas nos presídios. Como foi recebida esse pedido? Foi deferido, evidentemente, pelo governador? E como foi a reação dos familiares, dos próprios encarcerados? Na verdade, a nossa primeira solicitação ao secretário de Administração Penitenciária, ela foi negada. O governador já havia determinado que as visitas continuariam livremente no período da pandemia, quer dizer, a partir de março do ano passado, com o risco aí de contaminação, dessa contaminação se espalhar. Nós temos hoje aí mais de 300 mil presos aqui, enfim, aliás, 230 mil presos. Imagine a pandemia espalhada no interior das unidades prisionais, seria um caos. Então, como nós não obtivemos de maneira, vamos imaginar, oficiosa, essa suspensão das visitas, então eu, juntamente com o Dr. Marcelo Crest, que é o promotor aqui da Saúde Pública de Presidente Prudente, aí eu fiz uma parceria, se a gente pode dizer assim, uma ação conjunta, e ingressamos com uma ação contra o Estado de São Paulo para que fossem suspensas as visitas em todas as unidades prisionais aqui da região, da coordenadoria da região oeste do Estado de São Paulo, que é a CROEST, que fica em Venceslau. Essa coordenadoria, ela pega, até para você ter uma ideia, até o município de Rio Preto pertence à coordenadoria da região oeste, todos os presídios que estão lá. São mais de 60 a 70 mil presos que abrangem essa coordenadoria. Então nós conseguimos aqui, na vara da Fazenda Pública em Prudente, uma liminar que proibiu as visitas. A gente conseguiu praticamente aí 2 dias antes das visitas iniciarem, e essa iniciativa ela acabou espalhando para o estado todo. Outros colegas promotores ingressaram com ações idênticas e obtiveram também na justiça essa proibição das visitas durante o período da pandemia, em que os municípios estavam aí praticamente na fase vermelha, o estado todo estava na fase vermelha da pandemia, e isso perdurou aí até praticamente aí o final do ano, quando foi retomada as visitas novamente, quando nós ingressamos na fase amarela. Aproveitando essa sua resposta, há também aquela outro lado, não sendo permitido a visitação com a intenção de haver não a disseminação da Covid nos demais. Aí houve uma outra decisão de liberar certos encarcerados do risco da Covid. Quer dizer, se lá dentro era seguro, onde é mais seguro, lá dentro ou fora? Exatamente, mas essa foi mais uma decisão aí, infelizmente, do STF, do STJ, também do STF principalmente, que um dos ministros determinava aí a soltura de presos que tivessem alguma comorbidade. Então nós sabemos hoje, por exemplo, que uma parte da população do Brasil é cometida, por exemplo, de pressão alta, diabetes, ou algum é obeso. Então, presos aí de 30, às vezes 25 anos, pediam a liberdade, por apresentar essa suposta comorbidade, sendo que eles têm um atendimento médico dentro da unidade prisional, com enfermeiros, com médicos, tudo à disposição. E alguns conseguiram a liberdade e fugiram. Mas aqui na nossa região a gente conseguiu brecar, inclusive num dos acórdãos, que acabou sendo espalhado aí pelas redes, que é de um caso aqui da nossa região,
o desembargador dizia que, em outras palavras, que o preso estaria mais seguro no sistema prisional do que nas ruas, né? E que apenas um indivíduo que naquele momento estava no espaço, né, um astronauta, estaria totalmente livre do risco de contrair, né, o vírus. Então, infelizmente, nós tivemos decisões nesse sentido, mas elas não prevaleceram, né? Teve aí, acho que 6 ou 7 mil presos que acabaram sendo liberados durante esse período, não na nossa região, graças a Deus, mas a gente conseguiu aí reverter essa situação, que é um absurdo, né? Então, o que se apregoava, que haveria uma catástrofe no sistema prisional, não aconteceu. Então, houve muito poucas mortes no sistema prisional, a maioria dos infectados foram agentes penitenciários, né? Que infelizmente alguns faleceram, mas se infectaram na rua. Né, às vezes no seu convívio social. E os presos acabaram, muito poucos deles, assim, poucos casos mesmo de infecção. Hoje a gente tem praticamente a região toda no sistema prisional zerada. Dr. Lincoln, no mês de setembro do ano passado, 2020, em pleno auge da pandemia, o GAECO, o grupo qual o senhor é o coordenador aqui na nossa região, desmantelou um grupo de suspeito de desviar verbas, destinadas a recursos para a própria pandemia. Cujo desdobramento veio aqui para Presidente Prudente. Como foi essa operação? Qual foi o valor recuperado, Dr. Lincoln? Olha, eu vou começar pelo final. A questão dos valores eu não tenho, mas eu sei que ultrapassam milhões de reais, né? A quantia dos milhões de reais. Mas o importante é uma operação, nesse caso específico, era do GAECO, do núcleo de Araçatuba, né? Se eu não me engano, foi quem coordenou essas operações, que são em conjunto com a Polícia Federal também. Eram verbas que vieram da União, né? Para os municípios, para os estados, e acabaram sendo desviadas, né? Isso ocorreu em mais de uma região aqui do estado de São Paulo, e é uma atuação aí hoje, uma nova fase de atuação, uma nova forma de atuação dos GAECos, que não ficam limitados apenas em questões prisionais, né? Mas também que estão atuando aí nessa questão de desvio de recursos públicos, né? Tivemos algumas outras ações no estado, como Ribeirão Preto, por exemplo, outros municípios aí, que tivemos inclusive prefeitos que foram presos, né, com a atuação integrada do GAECO e de procuradores de justiça da competência originária. Então isso está dando uma agilidade nessa fiscalização, né, porque antigamente isso demorava muito. O prefeito ele tem uma prerrogativa de função, o processo vai para o Tribunal de Justiça, são procuradores de justiça e não promotor da comarca que atua, e hoje é uma atuação conjunta do GAECO com os procuradores, isso deu agilidade. Nós levamos para esses casos a expertise que nós já temos aí com investigações aí de organizações criminosas variadas, e isso está sendo hoje um ramo de atividade, um ramo de atuação muito importante. Eu acho que vai ser nesse ano de 2021 talvez a tônica do GAECO em todo o estado de São Paulo, é uma atuação mais vigorosa no que tange a desvio de recursos públicos municipais. Dr. Lincoln, então, voltando no primeiro bloco, o senhor disse, quando eu fiz a pergunta da sigla GAECO, o senhor disse que o GAECO é o grupo especial, de atuação especial ao combate ao crime organizado. Me parece, então, agora uma nova diretriz, uma nova área que o GAECO, então, passa a atuar, que é fiscalizar, atuar na administração pública, nos desvios, o que a gente via, né, era uma atuação isolada, às vezes, do promotor que atua na área da cidadania. Esse normalmente processava esses prefeitos, né, envolvidos com improbidade, com desvio de recursos, vereadores, servidores públicos, e a parte criminal às vezes ficava deficiente, né, ficava aquém do que nós
do que a sociedade exige, né? A resposta. Uma resposta mais ágil para que não haja esse sentimento aí de impunidade. De impunidade, né? De que nada atinge o mau gestor, e também para que os recursos fossem recuperados rapidamente. Então, às vezes, os instrumentos criminais, né? Sequestro, arresto, bloqueio de contas, são mais rápidos e eficientes até do que os instrumentos processuais que estão à disposição do promotor que atua na área civil, né? Então, a atuação conjunta hoje vamos dizer assim, que eu acho que a atuação integrada, né? A atuação integrada é a nova tônica hoje de mais um ramo de atuação dos GAECos. Semana passada, para exemplificar também, numa outra questão, porque o GAECO ele atua contra organizações criminosas. Não precisam só ser apenas aquelas que atuam no interior de presídios ou envolvendo criminosos. Podem ser crimes do colarinho branco. Nós tivemos aí uma fraude milionária relativa à questão de indústria de medicamentos. Foi ao ar aí em documentário em rede nacional no domingo, né, na região ali de São José dos Campos. Acho que a maior fraude tributária aí dos últimos anos. Também era uma organização criminosa por trás e o GAECO atuou firmemente nesses casos. Então eu acho que caminha para isso hoje, Nilton, caminha para diversificar a área de atuação, tendo uma atuação mais presente aí, às vezes, em assuntos que antigamente não eram, né? Não é da área? Não era área, mas como o GAECO é um grupo, né, normalmente formado por vários promotores especializados, por exemplo, em lavagem de dinheiro e outras questões mais específicas, e o promotor que atua, às vezes, num pequeno município, ele tem toda uma gama. Eu já fui promotor, né, de comarca de vara única, né, de promotoria única. Então você é promotor da infância, você é promotor da cidadania, meio ambiente, criminal, tudo. Então eles às vezes não têm um tempo e não têm uma formação específica para isso. E acho que a atuação do GAECO, junto com esses colegas, a atuação integrada vai dar um apoio significativo. Um apoio significativo no combate a esses crimes gravíssimos, né, que envolvem desvio de recurso público, improbidade, etc. Ok, Dr. Lincoln. O programa Roteiro em Ação dá mais uma breve parada, volta a seguir. Residencial Atenas, perto de tudo que faz a sua vida melhor. Visite o decorado. 3 dormitórios, sendo uma suíte. Sacada gourmet. 2 vagas de garagem. 107 metros quadrados de área privativa. Salão de festas, espaço kids, quiosque gourmet e baixo custo de condomínio. Residencial Atenas. Excelente localização. Ribeiro de Barros, 1846 Centro. Projeta Engenharia. 3223-2649.